Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. O assunto desse aqui é eventos. Evento é uma pecinha bem importante aqui dentro da State Machine. Pode ser que mude um pouco o vínculo de dados, como tudo na State Machine, mas você já foi avisado disso. É o seguinte, o evento nada mais é do que um sinal. É você informar o programa, né, o editor, o runtime, alguma coisa que algo aconteceu. Você emite um sinal. E para a gente criar um evento, a gente pode só simplesmente selecionar aqui a propriedade, né, a ferramenta de evento e clicar. E a gente vai criar um iconezinho com um raio e a gente pode dar 2 cliques e renomear esse evento para o que a gente quiser. Eu vou deletar esse aqui, porque antes, né, eu vou só dar uma introduzida no que a gente vai fazer aqui. A gente aprendeu no vídeo passado como controlar valores que estão, né, dos inputs de um artboard filho pelo artboard parente. Agora, usando eventos, a gente vai aprender o contrário. Como fazer um evento que acontece dentro, né, uma interação, alguma coisa, um sinal que acontece dentro de um artboard filho, como que a gente pode usar isso para criar mudanças, né, modificações dentro do nosso artboard principal. Então, vamos fazer isso aqui e ver como é que funciona, né? Para isso, eu vou usar o nosso menuzinho que a gente construiu. Então, se a gente ver, né, se eu der play aqui, a gente vai ver que a gente tem um menuzinho vermelho, verde e azul, e a gente vai usar esses botões para mudar a cor de um círculo aqui no artboard principal. Então, primeiro de tudo, se você não tem esse arquivo aqui, vai no vídeo que a gente construiu o menu, que lá tem o link. E eu vou tentar lembrar de deixar o link da comunidade aqui também para esse projeto completo, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos primeiro criar um círculo, né? Então aqui eu tenho um grupo já com todos os meus botões, eu vou só mover eles aqui um pouquinho mais para baixo e vou criar um círculo aqui no meio. Vamos deixar ele bem no meio mesmo. E esse círculo a gente quer mudar a cor dele de acordo com o botão que a gente aperta. Então se eu apertar vermelho, esse círculo fica vermelho, verde fica verde, azul fica azul. Só que como a gente faz essa interação, já que a interação do botão em si está acontecendo aqui dentro e não aqui fora. Bom, a gente podia, né, criar de uma forma bem gambiarra hitboxes em cima de cada um desses botões e fazer listeners diferentes para cada uma delas para alterar a cor da bola lá em cima. Mas existe uma forma mais sofisticada de fazer isso usando eventos. Então, primeiro de tudo, vamos vir aqui no nosso botão, eu vou dar um zoom e a gente vai criar um evento. Eu vou usar o atalho Shift E para pegar a ferramenta de evento, vou clicar aqui, vai aparecer esse ícone com esse rainho e eu vou chamar esse evento de clique botão, simplesmente, fica bem óbvio ali o que está acontecendo, né? E é o seguinte, a gente criou o evento, mas tá, eu clico no botão, nada acontece. A gente tem 2 coisas que a gente precisa fazer. Além de criar o evento, a gente tem também que reportar esse evento, ou seja, dizer aqui para a nossa State Machine quando que esse evento acontece. E tem algumas formas diferentes da gente fazer isso. A primeira delas é adicionando um keyframe. Então você vai ver que em qualquer timeline, por exemplo, se eu estiver na timeline de clique, né, que é quando toca, quando a gente clica, eu posso selecionar esse evento aqui e no inspetor tem esse botãozinho chamado Report Event ou reportar evento. E se eu clicar, a gente basicamente cria um keyframe aqui nesse evento. E agora, se você notar, eu vou para minha State Machine, vou dar play e se eu clicar, você vê que o rainho aqui animou, né? Ó, de novo, animou. Toda vez que eu clico, o evento recebe esse sinal e ele diz ali, né? Clique botão, ele reporta esse evento, ó, isso aconteceu. Outra forma da gente reportar esse evento não é via keyframe. Pode ser que a gente não queira necessariamente colocar um keyframe ali dentro de uma timeline. E tudo bem. Então vamos só vir aqui no clique, deletar esse keyframe que a gente criou para a gente não criar confusão. A outra forma da gente reportar um evento é via a State Machine. Então eu posso selecionar qualquer estado ou qualquer transição e você vai notar que eles têm uma seção aqui chamada Events. Eu posso clicar no maisinho, por exemplo, aqui no clique, ou seja, toda vez que a State Machine entrar nesse estado de clique, aqui, tá vendo? Ó, fica azul, fica azul, fica azul. Eu posso adicionar um evento aqui nesse estado por meio do inspetor aqui embaixo, clicando no mais. Posso colocar aqui clique botão, que é o evento que a gente criou, e aí eu posso dizer que se eu quero que ele toque no começo ou no final desse estado, né? Eu vou deixar no começo mesmo, que assim que a gente clicar, ele vai ser reportado. Então se eu der play, você vê que assim também funciona. Toda vez o nosso botãozinho ali, que eu clico, o evento dispara. A outra forma da gente fazer isso é via listeners. Então eu vou vir aqui no meu clique e vou deletar a reportagem aqui, né? A reportagem? Virou um jornal isso aqui. Não, eu vou deletar o evento daqui, que agora, né, se a gente clicar, o evento não é disparado. E a outra forma é via listeners. Então aqui a gente tem os nossos listeners,
E a gente tem um aqui, que é o hitbox enter, exit, up, down. O up é quando a gente solta, né? Então, se eu der play, aqui é o down, aqui é o up. Eu quero reportar o evento quando ele dá um up, então quando o botão termina de ser pressionado. Então a gente pode vir aqui no listener hitbox up, eu posso clicar nesse maisinho, e em vez de input change, em vez de align target, eu posso usar a opção report event, e aí eu posso selecionar o clique botão como o evento a ser reportado. Então, se eu der play, toda vez que esse listener for acionado, ou seja, quando a gente, na região do hitbox, que é aquela caixa invisível que a gente criou aqui dentro, sempre que o meu ponteiro subir nessa região, aquele evento vai ser reportado. Então, se eu clico, nada acontece, mas se eu solto, o evento é reportado. Então essas são as 3 formas hoje da gente reportar um evento, e qual que é melhor, qual que é pior, não tem. Você vai descobrir, baseado na lógica que você está construindo, se faz mais sentido reportar um evento no meio de uma animação que está tocando, ou quando chegar em um estado, ou durante uma transição, ou com um listener. Você vai ser o melhor júri de quando usar um ou outro, mas todos têm a sua função. Uma vantagem da gente criar no listener ou no estado, né, é porque a gente fez aquela interação, né, que tem o clique, mas a gente pode desistir do clique. Então, se eu arrastar enquanto eu clico, se eu arrastar para fora do botão, repara que o nosso evento não está sendo disparado, né? Então, eu vou deixar dessa forma, usando o evento no listener aqui para o nosso exemplo. E agora que a gente já sabe como reportar um evento, vamos aprender a como usar esse evento, né? A ouvir ou observar esse sinal e fazer alguma coisa com ele. E a gente vai fazer isso lá no nosso artboard principal. Então aqui, testando de novo, ok, o nosso evento ele dispara toda vez que a gente clica no botão. Agora, aqui fora, como é que a gente recebe esse evento? E a gente faz isso via listeners. A gente já viu que quando a gente cria um listener, eu vou criar um aqui vazio, sem selecionar nada. A gente tem, né, um target, vou colocar o círculo aqui só por enquanto, e a gente tem algumas ações que a gente pode observar. Enter, exit, down, up, move ou click. Mas, quando a gente usa um artboard que está importado aqui dentro do nosso artboard principal como um listener, ou seja, se eu usar, né, o target em vez da elipse, se eu abrir o meu grupo aqui, pegar, por exemplo, o vermelho, se eu usar o meu artboard vermelho como target desse listener, a gente vai ter não só... Aliás, a gente não vai ter aquelas opções. As opções que a gente vai ter vão ser os eventos desse artboard. Então, quando esse evento acontecer, eu posso encadear, engatilhar, eu esqueci a palavra, né? Colocar em cadeia aqui algumas outras reações. Então, olha como a gente está mesclando interações aqui, né? Uma interação que acontece aqui dentro e tem listeners aqui dentro para reconhecer interações, mas a gente simplificou a função desse botão em um evento. O botão ele pode ser clicado. Quando ele clica, ele emite esse sinal e aqui no nosso artboard principal, adicionamos o listener para ouvir esse evento, esse clique botão, e aí a gente pode fazer o que a gente quiser com ele, tudo que um listener permite. A gente pode mudar o valor de algum input, alinhar algum target ou reportar um outro evento. Então, vamos fazer o seguinte, quando a gente clica no vermelho, ó, o vermelho aqui é o nosso target, clique botão, a gente pode setar um input para alguma cor. Inclusive algum input dos outros botões, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer criar um input novo aqui, então vamos vir em input, vamos criar um novo, vamos chamar ele de, vamos dizer que é um número, e vamos dizer cor do círculo, para a gente não confundir com o cor de cada um dos botões, né? Então aqui dentro do listener, eu vou renomear esse listener para listener vermelho, e aí eu vou mudar o input cor do círculo para 1. De novo, esse input ainda não está fazendo nada, a gente ainda vai configurar a state machine aqui no artboard principal. Mas a gente vai ver que se eu der play aqui e se eu clicar no botão vermelho, você vai notar aqui embaixo no meu input, que assim que eu clico, ele muda para 1. Então agora vamos mudar, quando a gente clicar no verde e clicar no azul, o verde tem que mudar esse valor para 2 e o azul tem que mudar esse valor para 3, beleza? Vamos fazer isso então. Vamos pegar aqui o verde, eu vou criar um novo listener com ele selecionado, ele já vem com o nome verde. E aí verde, clique botão, já tem o evento aqui configuradinho, vamos setar a cor do círculo para 2. Perfeito. Agora vamos economizar tempo, vamos clicar com o botão direito no listener, duplicar, vamos renomear ele para azul, vamos mudar o target para azul e ao clique botão do azul, a gente muda a cor do círculo para 3. Perfeito. Se a gente der play agora, a gente vai ver que o início ali, né, começa como 0, o cor do círculo. Se a gente clica no vermelho, ele vai para 2. No verde, ele vai para... Aliás, no vermelho ele vai para 1, desculpa. No verde, ele vai para 2. E no azul, ele vai para 3. E a gente pode clicar em qualquer um a qualquer momento. Agora, basta a gente ligar essa lógica para, de fato, mudar a cor do círculo lá em cima. E a gente pode fazer isso de várias formas. Eu vou fazer uma forma um pouquinho mais sofisticada aqui. Eu não quero simplesmente botar um keyframe lá na cor, porque isso você já aprendeu como faz.
Então vamos fazer uma animação mais interessante aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar para o modo Design de novo, e aqui na elipse eu vou duplicar. Então eu vou criar a elipse 2 e a elipse 3. Primeiro a elipse 2, vou deixar ela aqui. A elipse 3 agora eu vou deixar ela posicionada aqui. E aí eu vou pegar todas elas, vou apertar Command G para agrupar todas, vou apertar Y para a gente mudar a origem desse grupo, e eu vou mudar a origem aqui para o primeiro círculo. Beleza. Feito isso, agora o que eu quero fazer é animar não só a cor, né, desse elemento, porque cada um deles vai ter uma cor já. Inclusive a gente precisa roubar essa cor de algum lugar, né? Ou fazer da nossa cabeça aqui. Deixa eu pensar. Vamos pegar no botão aqui. Verde. Vamos vir aqui só copiar o valor desse verde. Aqui. Então o meu segundo círculo vai ser esse círculo verde. Eu tô no modo Animate aqui para pegar exatamente a cor, né? Mas eu mudo pro modo Design quando eu venho para cá. A elipse 3 vai ser a nossa azul. E essa aqui, eu sei de cabeça, mas a gente pode usar o conta-gotas e pegar direto daqui, ó. F75A56. Perfeito. Temos os círculos de cada uma das cores aqui. Então a gente não vai estar animando a cor. O que eu vou animar é a posição do grupo e a escala de cada um dos círculos. Porque aí a gente consegue fazer uma animação pelo menos um pouquinho mais interessante, né? Então, vamos aqui na nossa camada 1. Vamos dizer que o nome dessa camada é círculo. Ela vai alterar o círculo. E a gente vai usar o NState. Porque em qualquer estado, né, a gente quer mudar para um ou para outro. A gente não quer seguir uma ordem lógica necessariamente. Então, vamos deletar o que a gente tem aqui por enquanto. Vamos botar o Enter aqui para o lado, porque a gente só precisa do NState. E aqui a gente vai conectar 3 timelines, uma para cada círculo, né, para cada cor de círculo. Então, vamos chamar o primeiro aqui de vermelho. Vamos criar um segundo, a gente vai chamar ele de verde. E vamos criar o terceiro, a gente vai chamar ele de azul. E agora eu vou vir na minha State Machine, vou importar cada uma delas. Vou criar transições, vermelho, verde, azul. Vou selecionar todas. Botão direito, criar condição usando a cor do círculo. E vou dizer 0, porque a gente viu que se for da esquerda para a direita, ele começa em 0, né? 0, 1, 2. E eu quero 1, 2, 3. Então vamos criar todo mundo no 0 mesmo. E aí aqui, nas condições, eu vou aumentar um pouquinho para a gente ganhar espaço. Eu vou expandir as condições para a gente ver todas. De novo, se você está numa versão mais recente do Rive, esse painel de condições não existe mais. Ele está aqui embaixo agora da sua State Machine, tá? Mas é a mesma coisa. Então, vermelho, né? Para ir do NState para o vermelho, a cor precisa ser 1. Para ir do NState para o azul, a cor precisa ser 3. Ele saiu de ordem aqui, né? Mas a ordem que a gente está seguindo é vermelho 1, verde 2, azul 3. Então, verde 2. Com essas condições criadas, a gente pode dar play na nossa State Machine, e a gente vai ver, claro, a gente não adicionou animações no círculo ainda, mas a gente vai ver que se eu clicar em vermelho, verde ou azul, ele joga a gente para o estado certo aqui embaixo na State Machine. Você consegue ver, né? Quando eu clico. Agora sim, com a lógica pronta, a gente pode simplesmente criar as animações. Então aqui dentro de vermelho, a posição desse meu grupo vai ser aqui mesmo, que eu quero vermelho no centro, então eu vou marcar um keyframe na posição X, mas a escala desses dois aqui vai ser 0 e 0 em Y também. E a escala do meu vermelho vai ser 100. De novo, eu preciso criar o keyframe aqui e especificar para o Rive que aqui nesse estado o vermelho é 100. Porque senão vai quebrar lá depois, como a gente já viu alguns problemas comuns quando está faltando um keyframe ou coisa do tipo. Então vamos especificar para o Rive. Ó, aqui é 100% a escala do vermelho. Agora no verde, ficou fácil, né? Vamos começar pela escala. Aqui a escala do vermelho vai ser 0. Eu vou ligar essa correntinha para ficar mais fácil. Então 0%. O verde vai ser 100% mesmo. E o azul vai ser 0% aqui também. E a posição desse grupo vai alterar, né? A posição X. Olha que estranho, sumiu o gizmo. Apareceu de novo. A posição X vai ser aqui com o verde no centro. Perfeito. Agora vamos para o azul. No azul, esse cara e esse cara, né? O círculo verde e o vermelho vão ser 0% em X e em Y. E o azul vai ser 100% em X e em Y. E a posição do grupo vai ser aqui. Parece que o snapping não vai me ajudar, então eu vou só meio que tentar de cabeça aqui colocar, né, no olho no centro. Perfeito. Agora vamos trazer a nossa State Machine, vamos dar play. Você vai notar que quando a gente dá play, os nossos 3 círculos continuam ali. E isso acontece porque o valor inicial do nosso input tá 0, olha só. E o 0 não leva ele para nenhuma dessas timelines, então eu preciso pausar essa State Machine, vou alterar esse valor inicial para 1, e se eu der play agora, você vai ver que está funcionando. Beleza, vermelho está vermelho, se eu clico no verde ele fica verde, se eu clico no azul ele fica azul.
mexeu a posição ali um pouquinho, né? Porque como a gente fez no olho, não ficou exato. Ficou meio esquisito. Mas vamos adicionar animação nisso aqui agora. Mas parece ter um problema, né? Se eu der play, verde. O verde. Azul. Verde. Vermelho. Azul. Vermelho. Verde, azul. Vermelho, verde, azul. Não, parece que tá funcionando. Parece que tá respeitando aqui o que a gente clica, né? Mas a gente precisa adicionar a animação. Como nos nossos estados a gente só especificou o keyframe, a gente pode fazer a animação aqui. Mas como a gente não quer ser específico, e a gente está usando o AnyState, porque a gente pode ir do vermelho para o azul ou do azul para o verde, né? O usuário que vai escolher para onde ele vai, a gente pode adicionar essa animação nas transições. Então, selecionando essas transições, eu vou colocar uma duração aqui de 200 milissegundos e uma interpolação cúbica, e eu vou acentuar ela um pouquinho assim. Então agora se a gente der play, a gente vai notar que quando a gente der play, ó, repara que os círculos eles já animaram, né? Ó, play. Isso é um problema, a gente vai corrigir. Mas pode ser que seja o comportamento que você quer, no meu caso não. Mas vamos testar uma coisa de cada vez. Se eu clicar no verde ou no azul, repara que agora a gente tem uma animação acontecendo, né? E eu posso ir do vermelho direto pro azul ou vice-versa. Então qualquer coisa que eu escolher aqui vai funcionar. Agora vamos resolver esse problema que a gente criou. Porque quando eu dou play, eles começam em 100% e aí eles vão pro zero. Isso porque, lembrem, o modo design é o estado padrão da nossa coisa. Se a gente quer que a coisa comece de um jeito, a gente precisa alterar no modo design, né? Porque o que está acontecendo aqui é ele está indo do estado padrão pro vermelho. E aí ele anima, né? Porque a gente especificou que tem uma animação do estado padrão pro vermelho aqui. E a animação, né, faz os círculos desaparecerem. Então o que a gente precisa fazer é no modo design, esses dois círculos já começarem em 0%. Então agora simplesmente, se eu der play na minha State Machine, ela já está começando no estado padrão. E aí, quando a gente clica em qualquer uma dessas cores, ele anima exatamente para a cor que a gente está pedindo para ele ir. E isso só foi possível porque a gente acumulou várias interações diferentes e a gente criou coisas reutilizáveis aqui de uma forma inteligente. Então a gente fez um botão só, esse mesmo botão pode ser vermelho, verde ou azul. Quando a gente clica esse botão, ele sempre emite um sinal, e aí, que é o evento. E aí, como a gente veio aqui para o nosso artboard principal, a gente consegue observar cada um desses eventos de forma independente, por meio dos listeners, e aí isso engatilhar uma troca de um outro input, que no caso é a cor do círculo. Então repara como a gente vai criando essa teia de interações, né? E de novo, aqui o exemplo é simples, é um menuzinho, um botão que muda a cor de um círculo, mas isso pode ser um personagem, pode ser uma cena inteira, pode ser um elemento de interface de usuário, pode ser muita coisa diferente. Então, eu espero que isso aqui tenha feito sentido para você. Marque esse vídeo aqui como gostei, para marcar ele como visto aí na sua jornada do Café com Rive, que está quase acabando, pelo menos essa primeira parte, né? E eu te vejo no próximo. Valeu!